Olá, bem-vindo você que está vendo o replay dessa live. Hoje, dia 5 de março, 20h30 de Brasília. Eu sou Vivian Mazeu e no momento nós estamos ao vivo no Facebook e também no Instagram Bebê Ativo. Boa noite! Boa noite, pessoal! Vamos chegando para mais uma live de quinta. Nosso tradicional encontro às quintas-feiras. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Vamos chegando, que hoje a gente vai falar sobre combinados, né? Olha só, um tema que foi super pedido, né? Que eu anotei aí recentemente, eu soltei um post perguntando quais eram os principais temas que vocês queriam. E aí, essa questão dos combinados, como fazer os combinados no berçário, na creche, com as crianças de 1, 2, 3, 4 anos. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, sobre como fazer esses combinados. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom, antes da gente começar, eu quero falar algumas coisas. Primeiro, se é a sua primeira vez aqui, coloca eu nos comentários para eu saber que é a sua primeira vez aqui na nossa live. Todas as quintas nós estamos ao vivo às 20h30 de Brasília. Se é a sua primeira vez hoje, seja bem-vindo também. E coloca aí eu nos comentários para a gente saber se tem novidades na área, se temos novatos na live. Muito bom! Coloca também para mim, legal, Tatiane, seja bem-vinda, muito bom. Coloca também para mim o estado de onde vocês são, eu adoro saber da onde que o pessoal tá me acompanhando aqui. Então coloca aí o seu estado. Boa, Luciana, Evelyn, Juliana, olha quanta gente nova, que legal. Muito bom. Sempre demora um pouquinho, né, para aparecer, quando aparece para mim, até aparecer para vocês. Tem esse tempinho, esse delay. Bahia na área, mais uma Bahia na área. Santa Catarina, Minas Gerais, muito bom, Minas Gerais. Maravilha, pessoal, vamos chegando. Bom, para quem tá começando a ver minhas lives agora e para você que já acompanha também, eu quero lembrar que todas as quintas nós estamos aqui ao vivo às 20h30 de Brasília e todas as quintas também, Rio Grande do Norte, muito bom, Natal! E todas as quintas também, às 11h30 da manhã, ali na hora do almoço, eu coloco o tema da live do dia, tá? Então, todo dia na hora do seu almoço, a partir das 11h30, você pode acessar lá tanto o Facebook como o Instagram, que vai estar lá o tema da live. E aí lá você consegue deixar perguntas, tá? Aqui na hora da live também eu respondo ao vivo, mas às vezes deixando lá eu consigo anotar e consigo ver as perguntas com antecedência, tá? Às vezes aqui não dá para responder todas, porque vai subindo um monte de perguntas, às vezes não dá tempo, tá bom? Então todas as quintas, às 11h30 sai o tema da live. E às 20h30 de Brasília, nós estamos aqui ao vivo. Muito bom. Jundiaí, São Paulo, que bacana, Marci. Eu fui o mês passado numa escola em Jundiaí fazer um curso super legal. Santo Amaro, Santa Catarina, muito bom, muito bom. Bom, gente, bora lá, sem mais delongas. A gente vai falar hoje sobre como fazer os combinados, né? Então eu tenho lá a minha turminha, seja B1, B2 ou até os maiores, 3, 4, 5 anos, como que eu vou fazer para me organizar e fazer os combinados com as crianças? A gente sabe que muitas coisas que acontecem no dia a dia, que não são legais ou que estão dando errado, não estão saindo como a gente gostaria, muitas vezes é por falta dos combinados, tá? E quando eu falo combinado, você pode usar outra palavra, mas é só uma forma de comunicação. O que são os combinados, né? É uma forma de comunicação com a criança para que fique claro para a criança
que é aquilo que você quer que ela faça, ou aquilo que você tá ensinando como sendo coisas legais, tá? Porque tem muitas coisas que as crianças fazem na escola que não é por desobediência, que não é porque a criança é, sei lá, hiperativa, não é porque a criança é mal educada, não é nada disso, é simplesmente porque a criança não sabe o que é para ela fazer, tá? Então, isso serve não só na escola, como em casa também, tá? Então, se você tem crianças pequenas, isso serve até para adulto, tá? Mas vamos focar nas crianças. Senão a gente vai expandindo muito o assunto. Mas se você tem criança pequena em casa, se você é mãe, é vó, é tia, enfim, se você tem contato não só no trabalho, mas em casa também, isso vai servir para você também, tá? Nesse âmbito, nesse espaço familiar, nesse espaço fora da escola. Então, se você conhece outras professoras ou mães que estão passando por alguma dificuldade no sentido de criar os combinados, de fazer com que a criança entenda o que você está falando, o que você está pedindo, que a criança absorva aquilo que você quer que ela faça, compartilha essa live, marca as pessoas aqui, que eu tenho certeza que essas pessoas depois vão te agradecer muito, tá? Porque às vezes não é nada muito elaborado, não é uma estratégia inovadora, às vezes é uma coisinha que a gente fala e já vira a chave para a pessoa fala, nossa, é isso, eu esqueci desse detalhe, tá? Com criança pequena, detalhes fazem muita diferença. Às vezes a gente pensa que tem que ter uma estratégia, um isso, um aquilo, um planejamento, um tal, quando na real é só a gente falar uma palavrinha, ou é só a gente ter uma atitude diferente, que a gente já vai mudar muita coisa, tá? Então fica ligado até o final dessa live que você vai entender exatamente. Então, como eu tava falando, pra gente conseguir que a criança faça o que a gente quer, ou que a criança aprenda o que é correto fazer, por exemplo, por que a criança não deve bater na outra? Não deve bater na outra porque não é uma coisa legal, não é aceito na nossa sociedade, machuca o outro, né? Você tá invadindo o corpo do outro, o espaço do outro, machucando o outro, então por isso que a criança não deve bater. Para nós é muito óbvio, é muito claro, mas para a criança, não. Eles estão aprendendo, tudo eles estão aprendendo. Então, nada a gente pode tratar como óbvio, como claro, tá? Uma outra questão que acontece bastante é, por exemplo, se a gente pega as crianças de uma sala, crianças de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de todas essas idades. Se a gente pega as crianças e fala, agora a gente vai lá brincar no parquinho, e a gente não combina nada. Então a gente pega, faz uma fila ou sai de qualquer jeito, não importa. Chega lá no parquinho, automaticamente as crianças vão fazer o quê? Eles vão sair correndo, vai cada um pro brinquedo, você vai perder o controle. Nessa de sair correndo, um já atropela o outro, dois já caem com a testa no chão e gera toda aquela confusão. E por que que isso acontece? Ai, porque as crianças são mal educadas. Ai, porque as crianças não sabem esperar. Ah, porque as crianças... Enfim, não, gente, isso acontece por quê? Porque não foi falado para a criança o que era para ela fazer. Se não foi falado o que era para ela fazer, ela vai fazer do jeito dela. Vamos supor que a coordenadora da sua escola amanhã coloque lá na sua sala um pote de tinta, tá? Coloca lá na sua sala um pote de tinta. Aí ela fala assim, olha fulana, agora nós recebemos tinta aqui na escola, tem tinta para você usar lá na sua sala. Você fala, nossa, legal, tinta, vou usar com as crianças. Uma pessoa pode fazer, por exemplo, impressão de mão e pé. Outra pessoa pode brincar de pintar no azulejo se tiver uma parede azulejada lá na escola. Outra pessoa pode fazer um desenho coletivo com as crianças. Enfim, várias formas de brincar com tinta.
Aí a coordenadora entra na sua sala e fala: fulana, mas essa tinta não era para fazer isso. Era para fazer tal coisa. Poxa, se ela não falou, como você ia adivinhar? Tá? Então, na maioria das vezes, o que falta pra gente é isso. Se colocar no lugar da criança. Se a criança tá sem instrução, se a criança não sabe o que é para fazer, ela vai acabar fazendo o que ela acha que é melhor, o que ela consegue entender lá na hora, o que ela quer. Não tem a ver com a criança. Não é que a criança é mal educada, a criança não sabe esperar, a criança... Não, na real tem a ver com a gente, nós professoras. Nós não colocamos a informação, nós não deixamos claro aquilo que a gente queria, nós não fizemos a nossa parte, tá? Parece uma coisa boba, mas na maioria das situações acontece isso. Acontece exatamente isso. A criança faz uma coisa que o professor não quer, justamente porque o professor não avisou antecipadamente o que ele queria, tá? Então isso é muito comum. Parece bobo, mas é muito comum isso acontecer. Então vamos lá. O primeiro passo para a gente estabelecer os combinados com todas as idades. O primeiro passo é foco no ensino. A gente não pode esquecer que a todo momento a gente está ensinando. A todo momento as crianças estão aprendendo, tá? A todo momento a gente tem que passar informação. Então a gente não pode, em momento algum, achar que a criança já sabe, achar que é óbvio, achar que é fácil, achar que nada. A gente tem que focar no ensino, no aprendizado. Tudo que a gente falar para a criança vai estar aprendendo. Se a gente vai sair da sala e vai para o parquinho e eu junto as crianças e falo: olha, agora a gente vai brincar no parquinho. Chegando no parquinho, a gente vai fazer uma roda e a Pro vai explicar como é a brincadeira. Ponto. Roda. Aí a gente vai no caminho até o parquinho, andando, ou fila ou não fila, porque fila também é um outro problema que a gente deixa para um outro dia, mas ou fazendo fila ou sem fila, todos juntos, você vai focando no que você quer. Eles vão tentar correr, um vai querer passar o outro, e a gente foca no que a gente quer. Andando, 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 andando. Quando a gente está quase chegando no parquinho, vamos fazer a roda. Tá chegando na roda, olha que legal, a gente vai sentar na roda. Chegou lá no parquinho, 1, 2, 3, bumbum no chão. Eu gosto de usar essa, tá? Eu gosto dessa coisa de 1, 2, 3, bumbum no chão, que fica bem claro, eles gostam, eles sentam. Mas você pode usar um outro tipo de comando que você já esteja acostumado ou que você goste mais, tá? Mas é importante que esses combinados, para eles acontecerem, você tenha um comando. Então, no caso, para fazer a roda, qual é o meu comando? 1, 2, 3, bumbum no chão. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, bumbum no chão. Acabou, comando. Eles vão sentar, formou a roda. Beleza. Roda nem sempre é uma roda, às vezes ela fica meio assim, mas dependendo da idade tá valendo, dependendo da idade a gente pede para eles se organizarem melhor, tá? Então a gente deu o comando, primeiro a gente combinou, ó, a gente vai no parquinho, andando, e chegar lá a gente vai fazer a roda, tá? Se eu tô falando que a gente vai andando, então eu tô imaginando que as crianças tenham aí em torno de 11 meses para cima, vai, 11, 12 meses em diante, né? Porque eles já andam. Então eu tô combinando 3 coisas com eles, já tá mais do que suficiente. É muita informação. Então, andando, vamos no parquinho, né? Andando e fazer a roda, tá? Combinei. Ah, combinei, tá combinado? Chegou lá, 100% vai sentar na roda? Não. Por que não? Porque eles estão aprendendo. E pra gente aprender, leva tempo. E pra gente aprender, precisa de repetição. Então, hoje eu vou falar, amanhã eu vou falar, depois de amanhã eu vou falar. No berçário, você vai falar o tempo todo. Para as turmas maiores, por exemplo, turmas de 3 anos, turmas de 4 anos, você vai falar no começo do ano e eles vão pegar o jeito e eles vão, assim,
numa boa o resto do ano. Eles cumprem os combinados. Um acaba corrigindo o outro. Fulano, a gente combinou, não é agora. Fulano, senta, a gente combinou. Agora é a hora de sentar, agora é a hora disso, agora é a hora daquilo, tá? Agora, no berçário, as crianças de 2 anos, o B2, eles pegam o jeito. Às vezes a gente tem que dar uma lembradinha, mas eles pegam o jeito. Agora o B1, gente, é o tempo todo falando, é o tempo todo combinando, porque eles não têm como armazenar toda essa informação e todo esse conhecimento em tão pouco tempo, tá? Nesse único aninho de vida, é pouco tempo para eles armazenarem tudo isso. Gente, tá demais a live, a gente já tem mais de 100 pessoas juntando as duas redes aqui. Muito, muito obrigada. Continuem jogando os corações aí, que isso ajuda demais. Então, a questão do ensinar, tá? Então, o primeiro ponto dos combinados é o ensinar. Lembrar que você vai repetir várias vezes, não é porque você é chata, não é porque a criança não aprende, não é porque você não soube fazer, não é porque a criança não tá aprendendo. Você vai repetir várias vezes porque a criança está aprendendo, porque você está ensinando, tá? Então, o primeiro ponto para estabelecer os combinados é foco em ensinar. O segundo ponto é clareza. Mas, gente, veja bem, clareza para criança pequena. Às vezes o que tá claro para você não tá claro para a criança. Então, pensa com a cabeça da criança. Se coloca no lugar dela. Está realmente claro o que eu tô pedindo para a criança? Realmente a criança sabe o que é isso que eu tô falando? Tá? Tem que ficar bastante claro para a criança, senão não vai adiantar, né? Se eu chegar na sua sala e der um comando para você, sou sua coordenadora, aí eu chego e falo, olha, fulana, hoje tem que fazer a atividade do, sei lá, do robô das estrelas. E você não sabe o que é robô das estrelas, não, nem eu sei, tá, gente? Inventei agora. Não vai funcionar, porque você não sabe do que se trata. Então, se você falar alguma coisa muito louca que a criança não entenda, olha, você tem que fazer tal coisa de tal jeito, uma coisa muito assim, a criança não vai entender. E aí, quando a gente não entende, a comunicação é cortada e não vai para frente. Então, tem que ser bem claro, bem fácil, tá? Palavras bem simples. Então, bumbum no chão, roda, andando, palavras curtas, palavras simples que a criança consegue aprender, que a criança consegue entender, tá? Então, o segundo ponto é clareza. Precisa ficar claro não só para você, mas também para a criança. Então, para estabelecer os combinados, o primeiro ponto é foco em ensinar, o segundo ponto é clareza e o terceiro ponto é ser objetivo. O que eu quero dizer com ser objetivo? A gente não precisa falar, olha, eu quero todo mundo andando devagar. Não, esquece frase. Bem objetivo, tenta resumir em uma palavra, andando. Você não quer que a criança bate, ao invés de você ficar, olha, não pode bater no amigo porque machuca, carinho. Pronto, resume em uma palavra, carinho. Faz carinho, carinho no amigo, carinho, carinho, tá? Bem resumido, bem claro, bem objetivo e com foco em ensinar. Porque se eu bater na tecla, não corre, não corre, não corre, não corre, eu não tô ensinando nada. Eu só tô podando a criança, só tô proibindo a criança de alguma coisa. Se eu falo para ela andando, 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 eu tô dando liberdade. Eu tô dizendo o que ela pode fazer, tá? Ela tá aprendendo alguma coisa. Eu não tô reprimindo a criança, não tô tirando o poder dela de agir. Só não, a criança fica, meu Deus, não, então o que eu posso fazer? A criança fica de mãos atadas, né? Então, dá essa liberdade sempre com foco no positivo. Sempre pensando no que ela pode fazer. Então,
já pegando um elo com isso, já elimina a palavra não dos seus combinados, tá? Eu já vi cartazes de combinados na internet super legais, super bonitos, muito bem feitos mesmo, em banner, sabe? Super legal. Só que aí era assim, não bater, não empurrar, não sei o que, não pôr o pé na frente, não... Gente, não faça esse tipo de combinado. Porque isso aí, você não tá combinando alguma coisa com a criança. Isso aí você só tá restringindo a criança, você só tá podando a criança, só tá proibindo a criança, né? Então faça combinados do que a criança pode fazer. Porque quando eu falo não, além de eu estar só deixando a criança parada, né, apática, não, a criança fica assim, ó, o que ela pode fazer? Nada, tudo é não. Agora, se eu faço uma lista de combinados positivos, a criança tem o que fazer. Ela sabe o que fazer, tá? Se eu fosse fazer com o não, eu teria que fazer duas. Uma com o que não pode e outra com o que pode. Isso talvez funcione no ensino fundamental, né? No ensino fundamental, lá, dependendo da série, talvez até funcione de você explicar para a criança o que não pode e qual seria a saída para aquele não pode, o que ela pode colocar no lugar, tá? Talvez no ensino fundamental funcione, não sei. Mas na educação infantil não funciona. Não funciona. Você não vai fazer 2 cartazes, porque a criança vai ficar doida, a criança não vai entender nada, né? Você vai ter que fazer um só. E como você vai fazer um só, você já vai focar no que ela tem que fazer, tá? Então sempre combina já o que a criança tem que fazer. Outra coisa, tudo que você for combinar com a criança tem que fazer sentido para a criança. Não adianta você querer, por exemplo, deixa eu pensar em alguma coisa. Tá, você vai brincar com bolinha de piscina de bolinha. Sabe aquelas bolinhas coloridas? Você vai brincar com aquelas bolinhas, aí você vai chegar numa sala e você vai jogar as bolinhas, só que você quer combinar com as crianças que eles não podem levantar do lugar, eles não podem mexer nas bolinhas. Gente, não vai fazer o menor sentido para a criança. Eu tô aqui sentada, parada, o meu cérebro mega ativo, eu criança, tá? Meu cérebro mega ativo, querendo aprender, querendo explorar, eu já tô sentada, já tô, de certa forma, limitada. Aí a Pro vem com um saco de bolinhas, super colorido, super legal, despeja, faz aquela chuva maravilhosa e eu não posso fazer nada. Eu não posso pegar, eu não posso correr, eu não posso jogar, eu não posso fazer nada. Não tem como a criança entender isso. Não tem como. Então, tem que fazer sentido para a criança, tá? Tem que ser uma coisa que a criança compreenda o porquê. Tem que ter algum sentido. Quando você achar que não tem sentido nenhum para ela e você precisa de determinada coisa, tenta colocar ao menos o fator surpresa. Então, por exemplo, essa que eu falei do parquinho. Você vai sair para ir no parquinho com as crianças. É óbvio que as crianças querem chegar no parquinho e sair correndo para ir nos brinquedos. Só que você quer ter um mínimo de organização, sentar com eles, fazer alguma coisa junto, enfim. Ou não vai no parquinho, só vai naquele espaço que é aberto para fazer uma outra atividade. Então você coloca o fator surpresa. Olha, a Pro vai contar uma surpresa, mas todo mundo tem que fazer bumbum no chão. Todo mundo que a Pro tem uma surpresa. O que será? Aí você vai fazendo aquele fator surpresa. Isso gera sentido para a criança. Ela vai desconectar da vontade de ir nos brinquedos, porque ela tá se conectando com você. Com a surpresa que você vai... A criança tá lá. Eu quero. Quem quer a surpresa que a Pro trouxe? A criança tá mega ansiosa. Eu quero. A criança tá com aquele negócio. Então ela tá se desconectando daquilo que você não quer que ela faça para se conectar com o que você quer que ela faça. Só que isso é uma atitude que depende integralmente do professor, não depende da criança. A criança precisa da gente, como professor, para poder conectar o pensamento da criança, a ideia da criança, a vontade da criança naquilo que a gente quer, naquilo que a gente precisa no momento, tá?
É por isso que fala assim, tão fácil quanto pegar doce de criança, esse tipo de coisa, né? É porque, claro, tem pessoas que acabam usando toda essa ingenuidade da criança, todo essa carisma que nós adultos podemos ter para fazer uma coisa ruim. Nesse caso, é para gerar uma ordem, né? É para ensinar alguma coisa para criança. É para que as crianças consigam focar na atividade que vai ser proposta. Então, tem todo esse lado que vai ser beneficiado com a sua ação, tá? Mas isso depende totalmente da professora. Totalmente. Não é assim, vamos supor que você tá indo no parquinho da sua escola ou no espaço aberto que você tenha, ou mesmo dentro da sua sala tá um caos, tá cada um correndo para um lado, ninguém tá te obedecendo. A maioria dos professores começa a falar, é porque as crianças não têm educação, é porque em casa os pais não dão limite, é porque isso, é porque aquilo. Gente, pode ser que tenha criança que não tem limite em casa, pode ser que tenha criança que não tem educação, sei lá, pode até ser. Mas se o professor estiver preparado e disposto para criar esses combinados, para gerar essa situação, é possível. Todos os dias, 100% do tempo? Não. Claro que não, tá? Mas nos momentos que o professor precisar se colocar dessa forma, precisar organizar a turma, é possível, mesmo as crianças bem pequenas, tá? Sempre fazendo sentido para a criança, sempre utilizando essa coisa do fator surpresa, sempre trazendo uma história para a criança se conectar com você. Vem cá, a Pro vai contar uma coisa. Tinha uma menina que foi, a criança vai se conectar com a sua história. E aí você traz para aquilo que você quer. Agora vamos pegar a bolinha e jogar lá na casinha da menina da história. Sei lá, entendeu? Agora vamos fazer não sei o quê, vamos pular. Você fez lá no chão uma lagoa. Vamos pular o lago igual a menina pulava na história. Vamos ver quem consegue. Vamos, fulano e tal, e tal, e tal. Então, você pode usar o fator surpresa e você pode usar essa coisa das histórias. História conecta demais, tá? História conecta até adulto, que dirá criança. Então, são duas dicas aí para você conseguir se conectar com a criança, tá? Fator surpresa e contar histórias. Não necessariamente histórias que existam, tá? Pode ser uma historinha que você invente lá na hora para favorecer o que você quer falar, ok? Não precisa ser uma história que já exista. Você pode criar ali na hora sem problema nenhum, tá? Agora, como que eu posso fazer para que os meus combinados fiquem mais claro para a criança? Não só falando. Isso mesmo, fazer sentido, fator surpresa para que ele se conecte com você. Exatamente isso. Eu acho que subiu umas perguntas aqui. Eu vou tentar responder, tá? Show de bola. Exatamente, ó. Tô gostando das dicas, eu tenho alguns problemas com essas situações de dispersão dos alunos, vou colocar em prática. Maravilhoso, isso mesmo. Estou amando. Show, gente. Continua. Então é o seguinte, como que eu posso fazer para deixar mais claro? Eu vou falar para a criança, né? Então eu vou falar com foco em ensinar, eu vou falar de forma clara, eu vou falar de forma objetiva, eu vou evitar o não e vou focar no positivo, vou focar no que a criança pode fazer para a ação ficar mais assertiva ainda. Tudo isso. Mas e para ficar mais claro ainda, Vivian, o que eu posso fazer? Eu posso colocar plaquinhas na minha sala para que a criança visualize aquilo que a gente está combinando, tá? E quais vão ser esses combinados? Aí, gente, é importante que esses combinados, eles mudam sempre e eles vão mudar de acordo com a necessidade da sua turma.
Por quê? Ah, na minha sala as crianças estão batendo. Não sei o que aconteceu, as crianças estão batendo o tempo todo. Tá. Então, a gente vai focar no combinado carinho. Carinho, fazer carinho no amigo, fazer carinho, né? Então, esse é o seu combinado da vez. Ah, na minha sala eu tô com problema das crianças saírem correndo. Eu vou levar ao banheiro, ou mesmo dentro da sala, ou a gente vai sair para ir na quadra, no parquinho, e as crianças saem correndo. Então, vou focar no andando, né? Andando. Esquece o não correr, o que a criança pode fazer. Então, assim, não tem como falar quais são os melhores combinados para colocar. Você tem que sentir quais são as necessidades, tá? Terminou o dia, amanhã você vai pra escola. Terminou o dia, pensa quais foram as suas principais dificuldades. Ai, teve criança que bateu. Escreve lá, bateu. Ai, teve criança que correu. Ah, teve criança que... Anota. Pronto. Esses são os seus principais combinados. E aí você ou pega figuras na internet, tá? Ou desenha, se você tiver o dom aí do desenho, que não é o meu caso. Até vou procurar, vou ver se eu disponibilizo isso daí para vocês. Esses combinados prontos. E aí você imprime, ou imprime colorido, ou imprime preto e branco e pinta no meio. Enfim, da maneira que for melhor para você. E aí você coloca, mas não, principalmente no berçário, não aquele monte de combinado, tá? Não chega lá e enche a parede com 10, 15 combinados. Foca em 2, 3, 4 combinados no máximo, tá? Conforme eles são maiores, eles têm 3, 4, 5 anos. Aí você pode colocar 10 combinados sem problema nenhum, tá? Mas aí você coloca na parede e toda vez você reforça na fala e mostra o visual. Ó, a Pro já falou, tá vendo aqui? Aí você aponta, ó, é carinho. Olha aqui que bonitinha a menininha fazendo carinho no amiguinho. Olha a menininha fazendo carinho. Carinho é tão gostoso, é carinho que faz no amigo. Aí eles vão aprendendo com esse visual. Aí toda vez que alguém for bater, João, olha o que a gente combinou. O que é pra fazer no amigo? Olha aqui, ó. Aí você mostra lá na parede. Olha aqui, ó. É carinho no amigo. Tá? Aí o outro vai lá fazendo isso. Fulano, olha, a gente combinou. Vamos fazer carinho no amigo? Carinho é tão gostoso. Aí a Pro adora carinho. Quem vai fazer carinho na Pro? Pronto. Tá? Sempre o foco. Pode ser carinho, pode ser beijinho. Só que, gente, cuidado com o negócio do beijinho, tá? Cuidado. Eu vi gente perguntando aqui, e a mordida? A mordida é um capítulo muito à parte. Eu já fiz algumas lives aqui sobre mordida, a gente pode voltar a falar sobre mordida. Tem várias coisas que envolvem a mordida, mas o beijo, a criança pode morder no beijo, tá? O beijo é como se fosse uma mordida primitiva, vamos dizer assim. Por quê? O beijo é difícil. Imagina, a pessoa tem que fazer um biquinho, ó. Tem que fazer um biquinho e muitas vezes ainda faz barulhinho, né? A pessoa vai dar um beijo... E para a criança aprender todo esse movimento, mexer todos esses músculos e fazer todo esse movimento, não é simples. E algumas crianças acabam mordendo por causa disso. Porque vão tentar beijar e acabam mordendo, tá? Então, cuidado com o beijo. Se você for combinar para dar beijinho, certifique-se de que os seus alunos sabem dar beijinho. Que eles não vão morder tentando dar o beijinho, ok? Aqui a Rosana tá fazendo uma pergunta que é a seguinte: e a criança chorando desesperada, qual é a chave para virar? Primeira coisa é entender o que tá acontecendo com essa criança, tá? Por que ela tá chorando? Eu sei que tem muita gente que fala, a criança tá chorando sem motivo. Não existe, gente, tá? Não existe. Todo mundo chora por algum motivo, mesmo que a própria pessoa não saiba o motivo.
tá? Já viram, talvez vocês já passaram, se não passaram, já viram alguma pessoa passando. Tem pessoas que, por exemplo, em fase de TPM, dá aquelas crises de choro que a pessoa nem sabe por que ela tá chorando. Ela fala, meu, tô com uma vontade de chorar, tô com uma sensação tão ruim. Alguém pergunta pra ela, mas o que aconteceu? Ela fala, não sei, eu quero chorar. Então, assim, sempre tem alguma coisa, mesmo que seja uma coisa meio que inexplicável, como a TPM, por exemplo, tá? Então, tem um motivo. Precisa entender por que essa criança tá chorando. Ah, ele tá chorando porque ele tá em fase de adaptação, ele ainda não tá conseguindo essa coisa da separação com a família. Ah, ele tá chorando porque em casa ele dorme nesse horário e aqui é um horário que ele tem que ficar acordado, então ele fica super irritado e acaba chorando. Enfim, tem vários motivos pro choro. Tá com dor, né? Então, primeira coisa é entender por que a criança tá chorando e poder eliminar esse fator, né? Poder ajudá-la com relação a isso. Se é sono, ajudá-lo a pegar no sono. Porque, gente, quando a criança tá com sono, diferente do que a gente acha, a gente pensa assim, né? Tá com sono é tão fácil, é só deitar e dormir, mas não é. Quando a criança tá com sono, o próprio sistema imunológico da criança, o sistema, não sei se é imunológico, mas o sistema da criança acaba, não é imunológico nada, acaba biológico, lembrei a palavra. O sistema biológico da criança, ele acaba despertando a criança, tá? Ele começa a soltar hormônio para a criança sair daquele estado de... Porque pensa, quando a gente tá com sono, a gente não toma conta do nosso corpo. A gente vai se desligando para dormir e a gente não toma conta do nosso corpo. Então é natural, é biológico a gente acabar sendo despertado. Então a criança não é tão simples assim, tá com sono, dorme, tá? Eles estão com sono, eles acabam ficando mais agitados. Então não é fácil para a criança pegar no sono. Então se a criança tá com sono, ajuda a criança, pega a criança, fica próximo, ajuda ela a dormir, faz o que for possível. Cada realidade é uma realidade, tá? Tem gente que vai ter 1 para 1, tem gente que vai ter 1 para 10. Um professor para um aluno e tem gente que vai ter um professor para 10 alunos. Aí cada um tem que se adaptar na sua realidade e brigar por salas menores, né? E aí você vai fazer o possível para ajudar essa criança, tá? O que não pode, em hipótese alguma, é a criança tá chorando e você não poder atender. Porque se a criança tá chorando, ela tá precisando de você. E se ela precisa de você, você tem que ajudar. Tem que ajudar. Ah, Vivian, mas eu tenho muito aluno. Não é culpa da criança. Ah, mas também não é culpa do professor. Sim, não é culpa do professor. Mas entre o professor e a criança, quem pode brigar nessa situação é o professor. A criança não tem como brigar. A criança não pode reclamar na Secretaria de Educação. A criança não pode ir lá falar com a diretora. A criança não pode ir lá no gabinete do prefeito marcar um horário. A criança não tem como fazer essas ações. E o professor tem. Então tá nas nossas mãos resolver esse tipo de situação, tá? Eu sei que é muito complicado, tem lugares que é complicadíssimo, eu entendo, mas não percam essa coisa de lutar, gente, de requerer seus direitos, tá? Não fala assim, ah, mas eu não tenho como fazer porque eu tenho muita criança e pronto, acabou. Pronto, acabou, não. O nosso compromisso é com a criança. Então, a gente tem que fazer todo possível e impossível para atender a criança bem. Além disso, isso é melhor até pra gente. Porque se a gente tiver como atender as crianças bem, nós vamos nos sentir melhores, nós vamos fazer um trabalho mais adequado, vamos ficar mais tranquilas, vamos ficar menos estressadas, vai ter menos criança chorando, tudo melhora pra gente também. Então não é só pela criança, é por nós também, tá? Exatamente, ó, a Sol tá falando aqui, foi exatamente o que aconteceu com uma criança. Ele foi beijar e mordeu. Gente, isso é básico, tá? As crianças acabam fazendo isso. Algumas vezes a gente consegue ensinar para a criança beijar no próprio braço, tá? Porque teoricamente a criança vai sentir se ela for morder o próprio braço. Mas, gente, não é com todas as crianças que dá certo. Tem criança que acaba se mordendo sim, tá?
Então toma cuidado. Se você vê que a criança não sabe beijar ainda, esquece beijo. Faz carinho que tá bom demais, tá? Vai indo aos poucos. Exatamente, Lucimari. A Lucimari tá falando assim, amei essa fala, pois muitas professoras se encostam. É isso que a gente não pode, gente. Nada de cruzar os braços. Ah, não posso fazer nada. Minha sala tem 50, não posso fazer nada. Não, gente, pelo amor de Deus, você pode fazer muito, tá? Chama os pais, fala pros pais, fala, olha, eu amo os filhos de vocês, eu quero cuidar bem, eu quero dar atenção, mas eu não posso, porque eu tenho 50 e eu sou sozinha, e é humanamente impossível, e eles estão sofrendo e eu também tô sofrendo, me ajuda, me ajuda. Chama os pais e fala isso. Fala isso. E aí reúne todo mundo, reúne os pais, reúne as escolas e vai conversar na Secretaria da Educação do seu município e vai marcar reunião com o prefeito e marca reunião na Câmara dos Vereadores e pede ajuda e pede projeto de lei e pede verba, enfim, pede o que precisar. Só não cruza os braços, pelo amor, tá? Só não cruza os braços. Exatamente. Ó, aqui a Vanessa tá falando, a realidade das creches, 22 crianças, 3 a 4 anos. 3 a 4 anos já é bem mais fácil, né? 3 a 4 anos com 22 é uma coisa. Bebês de 0 a 2 anos com 22 é outra coisa completamente diferente, né? Então, assim, é trabalhoso, é difícil, mas ainda dá para fazer um trabalho legal, tá? Não é o ideal, tá longe de ser o ideal, mas ainda dá para fazer um trabalho legal. O importante é os professores se unirem, não ficar assim, ai, fulana não dá conta. Para mim, 22 é sossegado. A mulher está se descabelando, tá ficando estressada, o cabelo tá caindo, a unha tá fraca, de tão nervosa que ela tá, de tão estressada que ela tá, e ela tá querendo dizer que ela é melhor que a outra, que ela tá dando conta. Então, gente, é isso que tem que parar, sabe? Tem que ser todo mundo unido. Tá todo mundo no mesmo barco. Todos os professores estão no mesmo barco. Lembrem disso. E quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Já viram isso? Pensa no mar. Se a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então pensa, tá todo mundo no mesmo barco. Se a maré subir, sobe para todo mundo. Então se você for atrás dos seus direitos, você for atrás dos seus direitos, eu for atrás, na verdade a gente tá indo atrás dos nossos direitos e dos direitos das crianças e vai ajudar todo mundo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Então visual, a gente pode usar plaquinhas. Posso fazer plaquinhas com palito de sorvete, posso fazer plaquinha com palito de churrasco, se eu quiser plaquinha móvel, posso colocar na parede as plaquinhas, o que for melhor para cada realidade. Posso mandar fazer um banner lindo, maravilhoso, posso também, mas não é a beleza do teu cartaz, a beleza da tua plaquinha que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é se você tá com foco em ensinar, se você está sendo clara, se você está sendo objetiva, se você está focando no positivo e eliminando o que a criança não pode fazer, se você conseguir resumir as ações em uma única palavra, tá? Carinho, andando, resumir em uma única palavra, e se você conseguir, através de qualquer estratégia que você queira, eu dei 2 exemplos aqui, que é o fator surpresa e as histórias, mas você pode usar outra estratégia se você conseguir que isso faça sentido para a criança. Se esse combinado que você vai estabelecer, se ele faz sentido para a criança, tá? Posso imprimir e deixar exposto? Não só pode como deve, foi uma pergunta que eu recebi. E outra pergunta que eu recebi hoje, o que fazer quando a criança resiste em obedecer? Criança de 2 a 3 anos. Eu não sei se a pessoa que perguntou tá aqui ou não, mas acredito que seja dúvida de mais pessoas. Olha só, quando a gente fala em obedecer,
a gente não tá falando em combinado, a gente tá falando em regra, tá? E regra é diferente de combinado. No sentido de que regra tem que ser uma coisa muito rígida. Regra não importa se faz sentido para você. Regra você é obrigado a obedecer. Vamos pensar na escola, por exemplo. É regra, né, que a gente não pode, sei lá, bater na criança. Independente se você acha certo, se faz sentido para você, não importa. Não pode. É uma regra. Ponto final. Isso a gente cumpre e não discute. O combinado é diferente. Tem uma reunião pedagógica. E aí a gente vai combinar que, sei lá, todas as terças-feiras a gente vai entregar o semanário para a coordenadora. Um exemplo. É um combinado, não é uma lei, você não vai ser penalizada, não é aquela regra rigorosa. Mas a gente combinou e é importante que todo mundo cumpra o que combinou, tá? Então tem essa diferença. Quando a gente fala que a criança não obedece, a gente está colocando uma situação de muita diferença entre professor e criança. A gente está muito naquela onda do eu mando e você obedece. Eu falo e você executa, tá? Então vamos tentar colocar na linha do combinado. Muito provavelmente a criança não está obedecendo justamente porque ela tá vendo você lá em cima com autoridade e ela lá embaixo. Não tá gerando conexão com a criança. N motivos que a gente já falou aqui. Então volta, esquece essa coisa do obedecer e coloca a criança como protagonista. Deixa a criança combinar, tá? Eles têm 2, 3 anos, eles já falam, nessa pergunta que eu recebi. Eles já falam, eles já entendem. Então deixa a criança combinar. Olha, não tá legal. Vamos combinar que... E aí você propõe. Fulano, tá combinado? Então, ó, carinho, hein? A gente combinou. Aí vai começar a fazer sentido para a criança. Aí você vai explicar o porquê daquele combinado. Olha como o carinho é gostoso. Ai, eu adoro carinho. Faz carinho na pro. Deixa eu fazer carinho em você. Vai fazer sentido. Realmente é uma coisa gostosa o carinho e tal. A criança vai se conectar. Agora, se eu tô aqui, na minha autoridade, a criança tá lá embaixo e eu falo, não bate! E a criança não obedece, é porque todo o formato tá errado. A criança não tá sendo protagonista, eu não tô gerando conexão com a criança, eu não tô colocando a criança para pensar. Por que não bate? O que faz no lugar do não bate? Então tem várias coisas desconexas aí. Então eu preciso retomar a minha atuação como professora, rever os meus conceitos, rever como eu estou atuando, como eu estou explicando, como eu estou me comportando, para depois eu entender o porquê que a criança não tá fazendo, tá? Gente, é um exercício muito difícil, não vou dizer que é fácil, é um exercício muito difícil, mas vale muito a pena. Toda vez que você tiver um problema, seja na escola, seja na sua casa, seja que problema for, mas toda vez que você tiver um problema, uma dificuldade com um aluno, com qualquer pessoa, pensa primeiro, antes de você falar, ele não obedece, ele não faz, ele isso, ele aquilo. Pensa primeiro o que será que eu estou fazendo para gerar isso. Ou o que eu posso fazer eu sem mexer a pessoa. O que eu posso fazer para mudar essa situação. Quando eu tô falando a criança é desobediente, para por aí. O que eu posso fazer para a criança começar a fazer aquilo que eu gostaria que ela fizesse? Eu vou foco no ensinar. Eu vou com clareza. Eu vou falar de forma objetiva. Eu vou resumir em uma palavra. Eu vou focar no objetivo e vou eliminar o não. Eu vou gerar conexão com a criança, vou deixar fazer sentido para ela. Olha quanta coisa! Eu pensei em 6 coisas que eu, Vivian, posso mudar se o meu aluno não estiver me obedecendo, tá? Então, antes de você pensar que o problema é a criança, pensa um pouquinho na sua atuação, tá? E não tem nada de errado, gente.
Você pode estar aqui falando, Vivian, meu Deus, que vergonha. Nossa, eu não fazia nada disso, é por isso que na minha sala tá um caos. Gente, vergonha é se você ficasse uma vida inteira como professora, tá? Fazendo isso sem buscar uma solução. Mas não importa, você pode ter começado hoje, você pode ter 30 anos como professora. Se você tá aqui, você tá buscando uma forma diferente, você tá buscando uma solução, você é capaz e você vai fazer. E o principal, vai dar certo. Vai dar certo. Então, se ontem você fez isso, esquece. Ah, meu Deus, eu fiz. Eu sou péssima. Você não é nada, você é maravilhosa. Você tá aqui em plena quinta-feira, 21h23. Tá? Amanhã você vai acordar cedo para ir trabalhar. E você tá aqui comigo. Ó, a gente tem mais de 150 pessoas ao vivo aqui agora. Você tá aqui comigo, ouvindo, aprendendo, conversando, colocando pergunta. Então você é incrível. Se você fez alguma coisa errada, bem-vindo ao clube. Todas nós já fizemos e todas nós vamos continuar fazendo, porque ninguém é perfeito. O importante é que você tá aqui e amanhã você vai ser um pouquinho melhor do que hoje. E segunda-feira você vai ser um pouquinho mais, e terça um pouquinho mais, e assim você vai construindo a sua carreira. Sempre é tempo de aprender. Todos os dias nós estamos aprendendo, tá? Então não se preocupe com o que já passou. Bola pra frente. Vamos olhar pra frente. Ok? Meninas, então é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Tá? Muitos mordedores na sala com 25 crianças, como lidar? Lilian, tem uma live salva aqui no Facebook. Aliás, tem 2 lives salvas aqui no Facebook, onde eu falo sobre mordida, tá? Inclusive, eu ensinei o mapeamento de mordida, que como você tem muitos alunos, vai ser fantástico para a sua situação, tá? Você vai entender aí o teu processo de mordida e você vai melhorar demais isso daí. Procura essas lives, estão aqui salvas no Facebook, tá bom? Então é isso, pessoal. Bom, estabelecer os combinados é importante. Faça os seus combinados. Foco no positivo. Foco em ensinar. Eu já falei ontem, eu vou falar amanhã, eu vou falar depois de amanhã e assim por diante, tá? Foco em ensinar. Deixa também de forma visual e um pouquinho melhor a cada dia, ok? Concordo com a conexão com as crianças, apesar de serem muitos, sim, com certeza. É isso aí. E para estagiária, tem alguma dica? Maria, tudo que foi falado aqui serve demais para quem é estagiário. E se você é estagiária, não só a Maria, mas todo mundo que for estagiário e estiver aqui ou que está começando agora, gente, imagina, eu já tenho 12 anos de estudo e atuação, berçário, educação infantil, escola e tal. Imagina se tivessem falado pra mim há 12 anos atrás o que eu tô falando pra você. Então, se você tá começando agora, sinta-se muito privilegiada, porque você já tá chegando na frente. Você já tá com informação que a grande maioria das professoras não tem, infelizmente, tá? Então, vai lá, continua. Vem pra cá toda quinta-feira, coloque em prática que você vai ser uma professora fantástica, ok? Então é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Eu vejo vocês quinta-feira que vem. Esse mês a gente vai fazer... 2 recadinhos antes de eu ir embora. Esse mês eu vou fazer uma série de lives que vai acabar dando sequência. Então hoje é como estabelecer os combinados. Quinta-feira que vem, a gente vai falar em como elaborar uma rotina eficiente. Como que eu monto uma rotina que seja eficiente para minha escola? E aí, cada uma vai montar a sua rotina em cima das dicas que a gente vai colocar aqui ou vai fazer os ajustes na sua rotina, tá? E depois, na outra quinta-feira, que é dia 19, né? Aí a gente vai falar como que a gente ensina essa rotina para criança. O que é a rotina? A rotina é hora de comer, hora da atividade, hora de contação de história, é hora para tudo. E como que eu faço a criança sentar para ouvir história? Como que eu faço a criança sentar para comer? Como que eu ensino essa rotina para criança, tá? Então essa série de lives
nas próximas quintas-feiras, tá bom? Então, toda quinta, às 20h30 de Brasília, aqui no Facebook e aqui no Instagram. Vejo vocês quinta-feira que vem. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus e até quinta que vem. Tchau!